O sol da manhã espreitava timidamente pelas cortinas finas do meu quarto quando acordei. Meus 68 anos se faziam sentir com dores nas articulações. Era minha rotina matinal acordar com dor, não meu despertador. Mas estou acostumada a isso, acostumada a ficar sozinha, ao silêncio da casa grande, à ausência de alguém perguntando: como você dormiu, Irma? Levantei-me lentamente da cama e fui até a janela. Minha casa ficava em uma rua tranquila em Buchanan, uma cidadezinha onde todos se conhecem, mas poucas pessoas realmente se interessam pela vida alheia. Abri a cortina e olhei para o meu jardim bem cuidado. As rosas já tinham começado a florescer, coloridas. Pelo menos, elas nunca me decepcionaram. Ao contrário do meu filho, Noel. Mesmo dizendo mentalmente o nome dele, eu sentia uma estranha mistura de amor e amargura. Meu único filho, que em breve completaria 44 anos. O homem por quem vivi, trabalhei até a exaustão e economizei cada centavo extra. O homem que agora mal encontra tempo para me ligar uma vez por mês. Fui até a cozinha e coloquei a chaleira no fogo. Meus movimentos eram precisos e deliberados, resultado de anos de organização habitual. 35 anos como contador-chefe na Buchanan Industries me ensinaram o valor da precisão, da ordem e da alocação adequada de recursos. Essas habilidades foram úteis quando, após a aposentadoria, 12 anos atrás, decidi investir. Na época, muita gente achou que eu estava louca. Irma, na sua idade, é hora de tirar férias, não arriscar dinheiro, disse minha amiga Rose. Mas eu não dei ouvidos. Durante toda a minha vida, trabalhei com números, entendi sua linguagem e padrões. E eu estava certa. O que começou como uma modesta poupança, cerca de $300 mil em poupança para a aposentadoria e dinheiro do seguro da morte do meu marido, havia se transformado em uma fortuna. $13 milhões, um valor que eu ainda não conseguia dizer em voz alta sem ficar um pouco tonta. Eu não tinha contado a ninguém sobre a minha riqueza. Até Rose só sabia que eu era bem rico. Na nossa cidadezinha, as pessoas fofocariam sem parar se soubessem que a humilde viúva Irma Abbott era multimilionária. E o Noel? O Noel provavelmente me trataria diferente se soubesse. Enquanto tomava meu chá da manhã, olhei para o calendário pendurado na geladeira. O aniversário do meu filho estava a apenas 5 dias, 44 anos. Como o tempo voa. Parecia que tinha sido ontem que eu estava segurando seu corpinho nos braços na sala de parto, e Alan, meu falecido marido, estava ao meu lado com aquele olhar orgulhoso, porém perplexo. Alan morreu quando Noel tinha apenas 10 anos. Um ataque cardíaco, repentino e implacável. Num instante, eu estava sozinha com um filho pequeno e uma montanha de contas a pagar. Alan e eu tínhamos acabado de hipotecar esta casa, na esperança de criar pelo menos 3 filhos aqui. Mas o destino quis diferente. Lembro-me daqueles anos como uma série de dias intermináveis de trabalho, privação de sono e um medo constante de fracassar. Eu aceitava qualquer emprego de meio período que pudesse para fazer a vida do Noel valer a pena. Eu queria que ele não precisasse de nada, que não se sentisse inferior às outras crianças por causa da ausência de um pai e de uma renda modesta. Talvez tenha sido aí que cometi o meu maior erro. Tinha tanto medo de que meu filho se sentisse privado que comecei a lhe dar demais. Brinquedos da moda, roupas chiques, acampamentos de verão para crianças de famílias ricas. Eu estava economizando para a educação dele, reduzindo minhas próprias despesas ao mínimo. Não ia ao cabeleireiro. Comprava roupas em lojas de desconto. E, durante anos, dirigi o velho Ford que herdei do Alan. E Noel se acostumou. Acostumou-se a conseguir tudo o que queria. Primeiro, foram os caprichos inocentes da infância, depois a arrogância adolescente, depois o egoísmo cínico dos adultos. Suspirei e coloquei a xícara vazia na pia. De que adiantava ficar relembrando agora? Não se pode mudar o passado. O que importa é o futuro. E era nisso que eu vinha pensando nos últimos meses. Peguei um envelope grosso da gaveta da minha mesa. Dentro havia um cheque de $13 milhões em nome de Noel Abbott. Toda a minha fortuna. Tudo o que eu havia ganhado, acumulado e multiplicado. Ponderei essa decisão por um longo tempo e finalmente cheguei à conclusão: era hora de me desapegar. Era hora de entregar tudo a Noel enquanto eu ainda estava vivo, para ver como ele usaria. Tudo o que eu precisava fazer era decidir exatamente como dar o presente a ele.
E ontem, me dei conta. Subi para o meu escritório e abri o cofre escondido atrás de uma pintura de um lago na montanha. De lá, tirei um pequeno livro com encadernação de couro desgastada. Thomas, o Bravo Cavaleiro era um conto de fadas infantil que Noel adorava quando criança. Líamos com ele todas as noites durante vários anos. Ele sabia a história de cor, mas mesmo assim pedia: "Mamãe, leia sobre o cavaleiro." Era um livro de primeira edição, datado de 1958. Levei quase 2 meses para encontrá-lo em um leilão especializado. Paguei muito mais do que uma mulher aposentada comum poderia pagar, mas sabia que podia. E eu queria que essa edição fosse um presente especial para meu filho, uma lembrança dos momentos felizes de sua infância, do que havia entre nós antes de ele crescer e se distanciar. Abri o livro com cuidado, as páginas amareladas pelo tempo guardavam o espírito do passado. Coloquei o cheque cuidadosamente entre as páginas, fechei o livro e passei a mão sobre a encadernação de couro. Naquele momento, o telefone tocou. "Irma, você está em casa?" A voz familiar de Rose Peyton soou pelo fone. "Sim, claro que sim." "Entre." "Acabei de fazer chá", eu disse enquanto descia as escadas. 10 minutos depois, estávamos sentados na minha pequena estufa, tomando chá e observando as hortênsias crescendo do lado de fora da janela. Rose era minha melhor e talvez única amiga de verdade em Burhanã. Nos conhecemos há 30 anos, quando ela dava aulas na escola local onde Noel estudava. Muita coisa mudou desde então. Rose se aposentou e se dedicou integralmente à jardinagem, chegando a vencer competições locais. Mas uma coisa permaneceu constante: nossa amizade. "Então, você já se decidiu mesmo?" perguntou Rose, colocando sua xícara de lado. "Dar todo o dinheiro para Noel?" Assenti. "Sim, já me decidi. O livro está pronto, o cheque está incluso. Vou entregá-lo a ele na festa de aniversário." Rose franziu a testa, e uma ruga profunda surgiu entre suas sobrancelhas, um sinal claro de que ela não aprovava minha decisão. "Irma, querida, não quero ser rude, mas você tem certeza de que a Noel gostaria?" "Quer dizer, não o dinheiro, mas o livro." Dei um sorriso fraco. Claro, eu entendi as suas dúvidas. Rose era uma das poucas pessoas que tinha visto como meu filho havia mudado ao longo dos anos. "Sinceramente, não tenho certeza, mas quero acreditar que, lá no fundo, ele ainda é o menino que adorava aquele conto de fadas." Rose suspirou. "Só estou preocupada com você. 13 milhões é uma quantia astronômica de dinheiro. E se ele simplesmente desperdiçar tudo, ou pior, a esposa dele colocar as mãos nele?" A menção de Vanity, minha nora, torce o nariz. Nosso relacionamento poderia ser descrito como frio e educado nos melhores dias e absolutamente tenso nos piores. Vanity Abbott, nascida Vanity Prescott, era 6 anos mais nova que Noel e tinha uma incrível capacidade de gastar dinheiro tão rápido quanto se estivesse prestes a sair de circulação. Instrutora de fitness com ambições de socialite, ela transformou meu filho em um snob ainda maior do que era antes de se conhecerem. "E a Winslow?" continuou Rose. "Será que a sua neta vai ganhar alguma coisa?" Sorri, pensando na minha neta de 19 anos, a única pessoa na família do meu filho com quem eu ainda tinha um relacionamento afetuoso. Winslow era exatamente o oposto dos pais, humilde, atenciosa, apaixonada por literatura. Às vezes eu me perguntava como uma flor dessas podia crescer em um solo tão infértil. Reservei uma quantia separada para a educação dela. "O dinheiro irá diretamente para a faculdade onde ela estuda", respondi. "Além disso, tenho certeza de que o Noel cuidará da filha." Rose não pareceu convencida. "E quando você planeja se mudar para aquela casa de repouso?" perguntou, mudando de assunto. "Kew Gardens não é só um asilo, Rose. É uma comunidade de vida independente para idosos", corrigi. "E me inscrevi para o mês que vem. Acho que vou começar a fazer as malas depois do aniversário da Noel." "Eu ainda não gosto da ideia", Rose franziu a testa. "Você está dando toda a sua fortuna para o seu filho ingrato e vai para essa, qual é o nome? Comunidade. Por que não aproveitar o dinheiro, viajar, conhecer o mundo?" Levantei-me e fui até a janela. Meu olhar percorreu o jardim, a casa que fora meu refúgio por tantos anos. Porque dinheiro nunca foi meu objetivo, Rose. Apenas um meio de garantir um futuro para Noel.
E agora que tenho tanto, honestamente, está me pesando. Eu só quero me livrar dele. Rose se aproximou e colocou a mão no meu ombro. Eu entendo, querida. Só espero que você não se arrependa da sua decisão. Coloquei minha mão sobre a dela. Não vou me arrepender, disse com uma confiança que eu realmente não sentia. Afinal, para que serve o dinheiro se não para ajudar aqueles que você ama? Depois que Rose foi embora, passei o resto do dia embrulhando o livro em papel caro e dando o laço perfeito. Cada movimento era lento e deliberado, como se eu estivesse realizando um ritual sagrado. De certa forma, era. Eu estava me despedindo do passado, da fortuna que havia acumulado, das esperanças que nutria para o meu filho. Naquela noite, antes de ir para a cama, dei outra olhada no presente embrulhado sobre a mesa de cabeceira. O lindo embrulho escondia um livro desgastado pelo tempo, e o livro escondia um cheque que poderia mudar a vida de Noel para sempre. Deitei-me na cama, sentindo-me estranhamente calma. Independentemente do que acontecesse na festa de aniversário de Noel, eu estava pronta para aceitar as consequências da minha decisão. Afinal, passei a vida me preocupando com o futuro do meu filho. Agora, era a hora de cuidar do meu. O aniversário de Noel foi excepcionalmente quente para Burhana. O termômetro na minha varanda marcava 32 graus Celsius, e eram apenas 4 da tarde. Fiquei em frente ao espelho no corredor, ajeitando a gola do vestido novo que havia comprado especialmente para a ocasião, um vestido azul escuro com uma pequena estampa floral, conservador, mas elegante. Pelo menos foi o que a vendedora disse. O livro embrulhado jazia sobre a mesa perto da porta, aguardando pacientemente a sua vez. Dei uma última olhada no espelho, prendi meus cabelos grisalhos num coque impecável e respirei fundo. Eu estava com uma sensação estranha desde aquela manhã, uma mistura de esperança e ansiedade. Minha vida ia mudar hoje. Eu sabia. Mas seria para melhor? Peguei o presente com cuidado e saí de casa. Meu velho Chevy estava estacionado na entrada da garagem, um companheiro fiel pelos últimos 15 anos, outra coisa da qual eu teria que me desfazer depois de me mudar para Kew Gardens. A casa de Noel e Vanity ficava na parte mais prestigiosa de Burhana, as chamadas North Hills, mansões enormes com gramados impecáveis e garagens para 3 carros, onde os valores dos imóveis começavam em $1 milhão. Noel comprou a casa há 5 anos, quando seu negócio, uma rede de lava-rápidos premium, começou a dar lucro considerável. Eu tinha vergonha de admitir, até para mim mesmo, mas sempre me sentia desconfortável em visitá-lo, como se não fosse bom o suficiente para o lugar. Ao estacionar em frente à casa do meu filho, vi uma fileira de carros caros enfileirados na entrada da garagem: Mercedes, BMW S, Lexus, uma exposição de carros de moradores ricos de Burhana. Meu humilde Chevy parecia um parente pobre em um baile real. Estacionei um pouco mais longe para não incomodar os outros hóspedes e caminhei lentamente em direção à casa, apertando o presente com força contra o peito. Os sons de música e risadas vinham das janelas abertas, ficando mais altos a cada passo. Fui recebida na porta por Vanity, uma loira esguia com maquiagem impecável e um sorriso que nunca alcançava seus olhos. Hoje, ela estava usando um vestido vermelho justo que devia ter custado mais do que eu gastei com roupas em um ano inteiro. Irma, exclamou ela com entusiasmo fingido. Que bom que você pôde vir, como se eu pudesse perder o aniversário do meu próprio filho. Olá, Vanity, respondi, tentando sorrir. Você está linda. Ah, é um vestido velho, ela acenou com a mão, embora nós duas soubéssemos que era novo e caro. Entre. Estão todos aqui. A Noel vai ficar feliz em te ver. Duvidei da última afirmação, mas a segui obedientemente até a espaçosa sala de estar cheia de pessoas. A maioria eu estava vendo pela primeira vez, os colegas de trabalho da Noel, os amigos da academia da Vanity, os vizinhos de North Hills. Havia poucos rostos conhecidos. Só notei Winslow, minha neta, conversando com um rapaz no canto da sala. Quando me viu, Winslow pediu desculpas ao seu interlocutor e correu para me encontrar. Seu sorriso sincero era como uma lufada de ar fresco em meio às caretas sociais tensas das pessoas ao seu redor. Vovó, ela me abraçou, tomando cuidado para não amassar seu vestido leve de verão. Que bom que você veio. Como eu poderia não ir à festa de aniversário do seu pai? Sorri, olhando-a com carinho. Você está linda, querida. Como vão as coisas na faculdade? Está indo muito bem, os olhos de Winslow brilharam.
Acabei de tirar nota máxima na minha redação de literatura inglesa. O professor Higgins disse que tenho potencial para ser Winslow, disse Vanity. Me ajuda com os canapés, por favor. Minha neta suspirou. Desculpe, vovó. O dever chama. Conversamos depois, ok? Ela saiu apressada ao chamado da mãe, e eu fiquei sozinha no meio da sala, me sentindo deslocada e constrangida. Procurei Noel, mas ele não estava em lugar nenhum. Decidindo que provavelmente estava se encontrando com outros convidados, caminhei silenciosamente até a mesa de bebidas e peguei uma taça de vinho branco. A festa havia sido organizada com a típica pompa da Vanity. Garçons de luvas brancas serviam bandejas de canapés gourmet, o bar estava abastecido com garrafas de bebidas caras e um bolo de 3 andares com decorações comestíveis douradas estava no centro da sala de estar. No quintal, visível através das janelas panorâmicas, havia uma enorme churrasqueira onde um chefe de chapéu alto grelhava bifes. Caminhei até uma das grandes janelas e observei a agitação no pátio. E então vi Noel. Ele estava parado entre um grupo de homens, rindo alto e acenando com um copo de uísque. Meu filho era muito parecido com o pai na mesma idade, alto, ombros largos, com uma covinha distinta no queixo. Só os olhos eram meus, cinzentos com um leve tom esverdeado nas bordas da íris. Usava um terno caro, obviamente sob medida, e abotoaduras novas que brilhavam ao sol. O cabelo, já com alguns fios grisalhos nas têmporas, era penteado com total descuido. Noel sempre se preocupou com a aparência, outra característica que herdara do pai. Não ousei sair para o pátio e interromper a conversa dele. Em vez disso, afastei-me da janela e sentei-me na beira do sofá, ainda segurando o presente no colo. Marilyn Porter, esposa do juiz da cidade e uma das poucas mulheres da minha idade na festa, sentou-se imediatamente ao meu lado. Irma, querida, como vai? Perguntou ela com genuína cordialidade na voz. Faz tanto tempo que não nos vemos. Estou bem, Marilyn, respondi, encantada por ver um rosto familiar. Como estão seus netos? Entramos em uma conversa agradável sobre filhos e netos, jardinagem e o novo café que havia inaugurado no centro de Burhana. Por um breve momento, quase esqueci meu nervosismo e minha ansiosa expectativa. Mas minha relativa calma foi abalada quando Vanity bateu palmas ruidosamente, atraindo a atenção dos convidados. Senhoras e senhores, anunciou ela com um sorriso radiante, é hora da parte especial da nossa noite, a entrega dos presentes. Os convidados aplaudiram, e senti meu coração acelerar. O momento da verdade se aproximava. Noel assumiu o centro do palco na sala de estar, sentado em uma grande poltrona de couro como um rei em um trono. Vanity estava ao lado dele, indicando aos garçons onde colocar os presentes, bem aos pés do marido, como oferendas. Um por um, os convidados se aproximaram de Noel, entregando seus presentes e recebendo em troca um sorriso e um aperto de mão treinados. Os presentes eram apropriados para o cenário, caros, exclusivos, feitos para impressionar, um conjunto de golfe de um sócio, uma caixa de uísque colecionável de um vizinho, um suéter de cachemir da tia Vanity. Assisti à cerimônia com crescente inquietação. Meu presente, modestamente embrulhado, parecia cada vez mais deslocado entre as caixas e sacolas brilhantes de marcas famosas. E agora, anunciou Vanity quando a fila de convidados se aproximava, é hora do meu presente. Ela fez um sinal para o garçom, que imediatamente veio com uma pequena caixa de veludo em uma bandeja de prata. Vanity pegou a caixa e a entregou a Noel com um olhar solene. Feliz aniversário, querido, disse ela, beijando-o na bochecha. Noel abriu a caixa e assobiou, surpreso. Dentro havia um relógio de pulso. Eu conseguia ver o brilho do ouro e dos diamantes mesmo de onde estava sentado. Patek Philippe, exclamou ele, tirando o relógio e mostrando-o aos convidados. Exatamente o que eu queria. Obrigada, minha querida. Os convidados murmuraram de alegria, e Vanity floresceu de orgulho. Ouvi-a sussurrar para uma amiga que estava por perto, custou uma fortuna, mas merece apenas o melhor. E então percebi que era a minha vez. Todos os outros presentes já tinham sido entregues. Levantei-me lentamente do sofá, apertando meu modesto pacote com força. A sala de estar de repente pareceu enorme, e a estrada para Noel parecia interminável. Ah, mãe, Noel me notou quando me aproximei. Sua voz não tinha o calor dos outros convidados.
Você trouxe um presente também? Assenti, sem confiar na minha voz, e entreguei o pacote a ele. Noel o pegou com uma leve confusão, claramente surpreso com o peso leve. O que é isso? Perguntou ele, começando a desdobrar o papel. É só algo especial, murmurei. Espero que você goste. Noel rasgou o embrulho e olhou para o livro encadernado em couro esfarrapado. Seu rosto, que acabará de se iluminar de prazer, se esticou. Um livro? Perguntou ele, como se eu lhe tivesse entregado um rato morto. Você me deu um livro por 44 anos? Tentei explicar. É uma primeira edição de Thomas, o Bravo Cavaleiro. Você amava tanto essa história quando criança, lembra? A gente líamos todas as noites, e você sempre, um livro infantil? Noel me interrompeu. Sua voz estava ficando mais alta e seu rosto, mais vermelho. Sério, mãe? Todo mundo dá presentes normais de adultos, e você trouxe um livro infantil surrado? Houve um silêncio constrangedor na sala. Eu sentia os olhares de todos em mim, surpresos, envergonhados, com pena. Achei que seria legal você se lembrar, comecei, mas não me deixou terminar. Lembrar o quê? Como você economizou em tudo, até em presentes comuns? Ele se levantou abruptamente, segurando o livro com 2 dedos como se fosse contagioso. 44 anos, mãe. Sou um empresário de sucesso. Tenho minha própria empresa, uma casa, uma família, e você me dá essa porcaria. Dei um passo para trás, chocada com a reação dele. Pelo canto do olho, vi Vanity cobrir a... Procurei Noel, mas ele não estava em lugar nenhum. Decidindo que provavelmente estava se encontrando com outros convidados, caminhei silenciosamente até a mesa de bebidas e peguei uma taça de vinho branco. A festa havia sido organizada com a típica pompa da Vanity. Garçons de luvas brancas serviam bandejas de canapés gourmet, o bar estava abastecido com garrafas de bebidas caras e um bolo de 3 andares com decorações comestíveis douradas estava no centro da sala de estar. No quintal, visível através das janelas panorâmicas, havia uma enorme churrasqueira onde um chefe de chapéu alto grelhava bifes. Caminhei até uma das grandes janelas e observei a agitação no pátio. E então vi Noel. Ele estava parado entre um grupo de homens, rindo alto e acenando com um copo de uísque. Meu filho era muito parecido com o pai na mesma idade, alto, ombros largos, com uma covinha distinta no queixo. Só os olhos eram meus, cinzentos com um leve tom esverdeado nas bordas da íris. Usava um terno caro, obviamente sob medida, e abotoaduras novas que brilhavam ao sol. O cabelo, já com alguns fios grisalhos nas têmporas, era penteado com total descuido. Noel sempre se preocupou com a aparência, outra característica que herdara do pai. Não ousei sair para o pátio e interromper a conversa dele. Em vez disso, afastei-me da janela e sentei-me na beira do sofá, ainda segurando o presente no colo. Marilyn Porter, esposa do juiz da cidade e uma das poucas mulheres da minha idade na festa, sentou-se imediatamente ao meu lado. Irma, querida, como vai? Perguntou ela com genuína cordialidade na voz. Faz tanto tempo que não nos vemos. Estou bem, Marilyn, respondi, e saí de casa sem nem me virar e fui rapidamente para o meu carro. Só depois de entrar é que me deixei levar pelas lágrimas, segurando o rosto entre as mãos. Através do para-brisa embaçado pelas lágrimas, observei a festa continuar enquanto os convidados se dirigiam lentamente para o quintal, onde a próxima parte das festividades começaria. O livro, meu precioso livro com o cheque dentro, foi deixado no chão da sala, esquecido e abandonado por todos. Liguei o carro e saí lentamente da garagem, sentindo algo dentro de mim irrevogavelmente quebrado. Toda a minha vida, vivi para o meu filho, dei a ele tudo o que podia. E foi assim que ele me retribuiu: humilhação pública, palavras cruéis, desprezo. Ao dirigir até minha casa, percebi que meus planos haviam mudado. Eu não iria para Kew Gardens. Não viveria minha vida tranquilamente pensando no meu filho ingrato. Os 13 milhões de dólares que deveriam ter sido sua herança agora seriam meu bilhete para uma nova vida, uma vida sem Noel. E o livro? Bem, o livro foi deixado lá, jogado no chão, assim como meu amor maternal, pisoteado e desvalorizado. Passei uma noite sem dormir, me revirando na cama, relembrando os eventos do aniversário do Noel. Suas palavras ecoaram na minha mente: você é uma vergonha para nossa família. Como ele pôde dizer isso?
Eu, que dediquei minha vida inteira a ele, negando-me tudo para que ele não precisasse de nada. Eu, que o criei sozinha após a morte de Alan, trabalhando em 2 empregos para pagar sua educação. Sou uma vergonha? A manhã trouxe clareza de pensamento, mas não aliviou a dor. Acordei com os primeiros raios de sol, sentindo cada um dos meus anos e dores nas articulações. O café da manhã não grudou na minha garganta, então me limitei a uma xícara de chá forte, sentado perto da janela, observando meu bairro tranquilo acordar. Meu livro, meu cheque, agora estavam em algum lugar na casa de Noel, esquecidos e desnecessários. 13 milhões de dólares, uma quantia que poderia ter mudado a vida dele, me proporcionado uma velhice sem problemas, dado a Winslow uma ótima educação, e ele literalmente jogou tudo no chão, sem nem se dar ao trabalho de olhar dentro. Às 8 horas, disquei o número de Simon Blackwell, meu advogado, que me ajudou com investimentos e questões jurídicas nos últimos 15 anos, uma das poucas pessoas que sabiam da minha situação financeira atual. Simon, preciso vê-lo com urgência, disse eu assim que ele atendeu. É sobre o meu testamento e um certo cheque. Claro, Sra. Abbott, respondeu ele com sua contenção característica. Tenho uma janela às 10h30. Está bem? Com certeza. Estarei na sua sala. Comecei a arrumar as malas metodicamente com cuidado, como sempre fizera na vida. Primeiro, peguei todos os documentos relativos aos meus bens, extratos bancários, carteiras de investimentos, escrituras de imóveis. Depois, escolhi um terno formal, cinza com uma leve listra lilás. Alan sempre dizia que esse terno me fazia parecer uma mulher com quem era melhor não brincar. Antes de sair, parei no espelho do corredor. Quem era aquela mulher que me olhava no reflexo? Rugas ao redor dos olhos e da boca, cabelos grisalhos, uma expressão cansada. E, no entanto, havia um fogo naqueles olhos agora que não estava lá ontem, determinação. Não serei mais vítima da ingratidão do meu próprio filho. Chega! O escritório de Simon ficava no centro de Burhanna, um prédio moderno de vidro e concreto em forte contraste com a arquitetura vitoriana predominante na cidade. A recepcionista, uma jovem com um sorriso amigável, me conduziu diretamente ao escritório do advogado. Simon Blackwell era a personificação do que um advogado de sucesso deveria ser, um homem impecavelmente vestido, na casa dos 50 anos, com barba bem aparada, cabelos grisalhos e olhos castanhos atentos por trás de óculos caros de aros finos. Sra. Abbott, ele se levantou para apertar minha mão. É bom vê-la, embora eu esteja preocupado com sua visita urgente. Está tudo bem? Afundei na cadeira de couro em frente à mesa dele e balancei a cabeça. Não, Simon. Cometi um erro e quero consertá-lo antes que seja tarde demais. Passei a hora seguinte contando a ele sobre meu plano de dar todo o dinheiro a Noel, sobre o livro com o cheque incluso, sobre a festa de aniversário desastrosa. Simon ouviu atentamente, ocasionalmente anotando em seu caderno, mas sem interromper. Então, ele resumiu quando terminei: você quer cancelar o cheque e mudar seu testamento? É isso mesmo? Sim, assenti. O cheque deve ser cancelado imediatamente. Quanto ao testamento, tenho outros planos para o meu dinheiro. Posso perguntar quais são? Respirei fundo. Quero criar uma fundação de caridade Alan Abbott, uma fundação que apoiará pais solteiros, os ajudará com a educação dos filhos e fornecerá apoio jurídico e financeiro. Os olhos de Simon se arregalaram ligeiramente, surpresos. É uma ideia muito nobre, Sra. Abbott. Mas tem certeza de que quer entregar todos os seus fundos? 13 milhões é uma quantia considerável. Não tudo, esclareci. Quero deixar 500 mil dólares para Winslow, minha neta, para a educação dela e para o futuro dela. Esse dinheiro deve estar em um fundo disponível apenas para ela quando completar 25 anos. E quero deixar o suficiente para viver confortavelmente. Mudei de ideia sobre me mudar para uma casa de repouso. Simon assentiu e fez mais algumas anotações. Podemos organizar tudo exatamente como você quiser. Quanto ao cheque, entrarei em contato com o banco imediatamente e iniciarei o procedimento de saque. Levará algum tempo, mas, considerando o valor e as circunstâncias, eles levarão a solicitação a sério. Com que rapidez ficará pronto? Perguntei. Revogar o cheque é questão de dias. Quanto à constituição do fundo e à alteração do testamento, levará mais tempo, talvez algumas semanas para organizar tudo corretamente.
Certo, concordei. Quanto antes, melhor. Quero resolver esse assunto de uma vez por todas. Quando todos os papéis necessários foram assinados e as instruções foram dadas, senti um alívio estranho. Foi como se o peso que eu carregava nos ombros há anos começasse a se dissipar. Sabe, Sr. Abbott, disse Simon enquanto me acompanhava até a porta, nos 15 anos em que trabalhamos juntos, esta é a primeira vez que a vejo tão determinada. Dei um sorriso fraco. Às vezes, Simon, precisamos de um bom soco para acordar e ver a verdade. Quando cheguei em casa, encontrei Winslow na varanda. Ela estava sentada nos degraus com os braços em volta dos joelhos, como uma garotinha, não uma universitária de 19 anos. Quando me viu, deu um pulo. Vovó, estou ligando para você a manhã toda. Acabei de perceber que esqueci meu celular em casa. Desculpa, querida. Tive uma reunião importante. Entramos em casa e fui direto para a cozinha colocar a chaleira no fogo. Winslow me seguiu como uma sombra. Vovó, me sinto tão mal por causa de ontem, começou ela, sentando-se à mesa da cozinha. O jeito como o papai te tratou é imperdoável. Peguei as xícaras, brancas com pequenos desenhos florais azuis, um presente de casamento dos pais do Alan, uma das poucas coisas que eu ainda tinha daquela época. Não é sua culpa, Winslow. Seu pai sempre teve um temperamento difícil. Mas te humilhar na frente de todos os convidados por causa de um presente. Havia indignação genuína na voz da minha neta. Quase caí no chão de vergonha. E a mamãe, ela nem tentou impedi-lo. Só ficou ali, sorrindo. Coloquei uma xícara de chá na frente dela e sentei-me à sua frente. O que aconteceu depois que eu saí? Winslow colocou as mãos em concha ao redor da xícara como se estivesse tentando se aquecer, mesmo com o calor primeiro, houve uma pausa constrangedora. Então papai disse algo como peço desculpas pelo incidente e fez sinal para que todos saíssem para o pátio, onde as mesas já estavam postas. A festa continuou como se nada tivesse acontecido. E o livro? Perguntei, tentando manter a voz o mais neutra possível. Winslow pareceu um pouco envergonhado. Quando todos já tinham saído, eu o peguei do chão. Queria te devolver, mas você já tinha ido embora. Está aqui em casa agora, junto com os outros presentes. Onde exatamente? Não consegui conter a curiosidade. Na garagem, suspirou minha neta. Papai disse para colocar todos os presentes lá para separar depois, mas, para ser sincera, ele quase nunca desmonta os presentes. Normalmente, a mamãe os doa para instituições de caridade ou os vende online depois de algumas semanas. Senti algo se apertar dentro de mim. Imagine meu presente precioso, meu livro favorito com um cheque de 13 milhões de dólares, jogado numa pilha de lixo na garagem. Ainda bem que decidi cancelar o cheque. Winslow, cobre a mão dela com a minha, quero que você saiba que o que quer que tenha acontecido entre mim e seu pai não tem relação com os meus sentimentos por você. Você é meu tesouro e eu sempre te amarei. Os olhos da menina se encheram de lágrimas. Sabe, disse ela baixinho, às vezes eu não entendo como pude nascer em uma família assim. Papai é obcecado por dinheiro e status. Mamãe é obcecada por marcas e aparência, e eu, só quero ler livros e quem sabe um dia escrever os meus. Sorri, sentindo uma onda de ternura por aquela jovem criatura que, por algum milagre, conservava a pureza de alma apesar do ambiente. Você vai se sair bem, querida. Tenho certeza. Conversamos por mais uma hora sobre seus estudos, sobre o livro que ela andava lendo ultimamente, sobre seus sonhos. Em nenhum momento mencionamos Noel, Vanity ou o incidente do dia anterior. Era como se tivéssemos concordado tacitamente em não obscurecer nossa conversa com esses tópicos. Quando Winslow estava prestes a sair, de repente percebi que tinha algo para lhe dizer. Winslow, quero que você saiba mais uma coisa, comecei enquanto a ajudava a vestir sua jaqueta leve. Mudei meu testamento. A maior parte do meu dinheiro irá para uma instituição de caridade, mas criei um fundo para você. Quando fizer 25 anos, terá acesso a ele. Será suficiente para sua educação e para começar sua própria vida sem depender dos seus pais. Seus olhos se arregalaram de surpresa. Vovó, do que você está falando? De que dinheiro? Pensei que você só vivesse da sua aposentadoria. Sorri.
Digamos que sua avó se revelou uma ótima investidora. Você descobrirá os detalhes mais tarde. Saiba que eu cuidei do seu futuro. Winslow me abraçou com tanta força que, por um momento, tive dificuldade para respirar. Você é a melhor avó, a melhor do mundo. Depois que minha neta foi embora, fiquei sentada no silêncio da sala por um longo tempo, refletindo sobre as vicissitudes do destino. Meu filho, para quem eu vivia e trabalhava, revelou-se um homem ingrato e egoísta, e sua filha, a quem eu não pude dedicar tanto tempo quanto gostaria, cresceu e se tornou uma pessoa sensível e compreensiva. A vida é cheia de ironia. À noite, recebi uma carta de Simon. Ele já havia iniciado o procedimento para sacar o cheque e enviado os documentos necessários ao banco. Em poucos dias, escreveu ele, tudo seria oficial e o cheque seria anulado. Olhei para a tela do computador, lendo e relendo a carta, e me senti estranhamente calmo. Pela primeira vez em anos, eu não estava agindo no interesse de Noel, mas no meu próprio, e a sensação era libertadora. No dia seguinte, encontrei-me novamente com Simon para discutir os detalhes da criação de uma fundação beneficente. Decidimos chamá-la de Fundo de Apoio à Família Alan Abbott, em homenagem ao meu falecido marido, que sempre acreditou em ajudar os necessitados. Será uma ótima maneira de honrar a memória dele, disse Simon enquanto examinava os documentos preliminares, e de ajudar pessoas que estavam em uma situação semelhante à sua após a morte dele. Concordei, lembrando-me de Alan, sua gentileza, seu riso, sua fé nas pessoas. Ele sempre dizia que a verdadeira riqueza não se mede em dinheiro, mas em boas ações. Imagino o que ele diria sobre o nosso filho agora. No final da semana, toda a papelada para o cancelamento do cheque estava pronta e enviada. Simon me garantiu que o processo estava em andamento e que o cheque seria oficialmente cancelado em breve. Os documentos para a fundação também estavam quase prontos. Restavam apenas algumas formalidades. Comecei a planejar minha nova vida. Em vez de me mudar para Kew Gardens, decidi viajar, visitar os lugares com os quais sempre sonhei em Paris, Roma, Barcelona, Tóquio. A lista crescia a cada dia, assim como minha empolgação pela aventura que me aguardava. Na manhã de sábado, exatamente uma semana após o infeliz aniversário de Noel, recebi uma notificação oficial do banco. Um cheque de 13 milhões de dólares emitido em nome de Noel Abbott foi cancelado e não podia mais ser descontado. No mesmo dia, chegou uma carta de Simon, toda a papelada da Fundação Beneficente estava pronta e aguardando minha assinatura. Fiquei na janela, com os dois avisos nas mãos, olhando para o meu jardim, onde as rosas floresciam intensamente naquele dia ensolarado. Uma sensação estranha tomou conta de mim, uma mistura de tristeza e alívio, arrependimento e esperança. Pensei em como as coisas poderiam ter sido diferentes se Noel tivesse simplesmente aberto o livro, se tivesse valorizado mais do que coisas materiais, se tivesse permanecido o menino que um dia ouvirá com atenção absorta as histórias sobre o bravo cavaleiro Thomas. Mas não havia como mudar o passado. Só se pode seguir em frente. E era isso que eu ia fazer, sem arrependimentos, sem olhar para trás. Havia um novo capítulo na minha vida pela frente, um capítulo que eu escreveria sozinha, sem me importar com meu filho ingrato. 3 semanas se passaram voando. Eu estava totalmente imersa no planejamento do meu futuro, reservando passagens aéreas para Paris, estudando guias de cidades europeias, procurando hotéis aconchegantes com vista para pontos turísticos famosos. Cada dia trazia novas ideias e oportunidades. Pela primeira vez em muitos anos, eu me sentia verdadeiramente livre. Os documentos para a criação de uma fundação beneficente foram assinados e enviados às autoridades competentes. Simon me garantiu que, dentro de um mês, a fundação seria oficialmente registrada e poderíamos começar a trabalhar. Eu já havia elaborado uma lista de atividades e programas que queria implementar: bolsas de estudo para crianças de famílias monoparentais, apoio jurídico para mães solteiras, programas de requalificação profissional, tudo que senti falta quando fiquei sozinha com o pequeno nó nos braços após a morte de Alan. Tentei não pensar no meu filho, mas às vezes as lembranças rompiam um muro que eu havia construído. Principalmente à noite, quando me sentava na minha cadeira perto da lareira com uma xícara de chá de ervas. Nesses momentos, minha mente voltava àquele aniversário, ao livro que eu havia jogado no chão, às palavras cruéis que ainda pairavam no meu coração. Noel não tentou entrar em contato comigo desde aquela noite, nem uma ligação, nem uma mensagem, nem mesmo um pedido formal de desculpas por meio de Winslow. Era como se eu não existisse na vida dele.
Minha neta me visitava regularmente, mas evitava cuidadosamente falar sobre o pai, e eu não insistia. Nós dois percebemos que algumas feridas eram melhores quando não mexidas. Naquela manhã, exatamente 23 dias após seu infeliz aniversário, eu estava sentado na varanda com o jornal da manhã quando o telefone tocou. O número era desconhecido, e quase decidi não atender, mas no último momento, atendi. Senhora Abbott. Era uma voz masculina. Aqui é Derek Harrington, da Buchanan Daily. Gostaria de lhe fazer algumas perguntas sobre a rede de lava rápidos do seu filho. Fiquei paralisada, apertando o telefone com um pouco mais de força do que o necessário. Desculpe, mas não entendo o que você quer dizer. Não tenho nada a ver com os negócios do meu filho. Houve uma pausa do outro lado da linha. Desculpe se estou incomodando. É que correm boatos de que a rede Premium Clean está com sérios problemas financeiros. Algumas lojas já fecharam. Estamos fazendo uma matéria e achamos que você poderia. Não posso te ajudar, interrompi-o, sentindo meu pulso acelerar. Tenha um bom dia. Desliguei o telefone e fiquei ali sentado por um tempo, olhando para o vazio. O negócio do Noel estava em perigo. Como isso podia ser possível? Não muito tempo atrás, ele se gabava de que sua rede de lava rápidos era a mais bem-sucedida do condado, que o faturamento crescia a cada mês e que planejava abrir novas lojas em cidades vizinhas. Meus pensamentos foram interrompidos por um telefonema de Rose. Irma, você ouviu a notícia? Ela começou sem preâmbulos. Sobre o Noel? Eu já sabia do que se tratava. Sim. Dizem que o negócio dele está à beira da falência. Passei pelo lava-rápido principal dele na rua Oak esta manhã, e há uma placa que diz o fechado para reforma, mas todo mundo sabe que isso é só uma desculpa. Suspirei. Numa cidade pequena como Buchanan, boatos se espalham na velocidade de um incêndio. Acabei de receber uma ligação de um repórter do jornal local, admiti. Mas não sei de nada. Não fala comigo desde o incidente. Ah, Irma, eu podia ouvir a compaixão na voz de Rose. Eu sei que você não quer se preocupar com ele depois de tudo o que aconteceu, mas, ainda assim, ele é seu filho. Eu não disse nada. É claro que, apesar de toda a dor que não me causou, eu não consegui abafar meus sentimentos maternais. Em algum lugar bem no fundo de mim, eu ainda tinha esperança de que ele caísse em si, de que pudéssemos reconstruir nosso relacionamento. Mas eu também sabia que tinha feito a escolha certa ao cancelar o cheque. Não tinha que aprender a conviver com suas decisões e suas consequências. Naquela noite, recebi uma mensagem inesperada de Winslow. Vovó, posso ficar com a senhora por alguns dias? Está difícil em casa agora. Difícil. Mandei uma mensagem imediatamente dizendo que ficaria feliz em vê-la a qualquer momento. 2 horas depois, ela estava na minha porta com uma mochila cheia de livros e os olhos vermelhos de lágrimas. O que houve, querida? Perguntei, abraçando-a. Winslow balançou a cabeça, claramente sem vontade de conversar naquele momento. Não insisti. Fiz chocolate quente para ela, sua bebida favorita desde a infância. E só quando estávamos aconchegados na sala de estar é que ela finalmente falou. O papai está com sérios problemas nos negócios, disse ela baixinho, olhando para a xícara. Algum tipo de empréstimo que ele não consegue pagar. O banco está ameaçando tomar a casa e os carros de volta. Ele e a mamãe brigam o tempo todo. Ela o culpa por tudo, grita que ele arruinou a vida deles. Eu ouvia, sentindo meu coração apertar, não por causa de Noel, que era adulto e responsável por suas próprias decisões financeiras, mas por causa de Winslow, que estava imerso naquele drama adulto. Você pode ficar aqui o tempo que precisar, eu disse quando ela terminou. Seu quarto está sempre pronto para você. Winslow deu um sorriso fraco e me beijou na bochecha. Ela parecia realmente exausta, pálida e com olheiras. Não era de se admirar que quisesse escapar de uma casa cheia de discussões e tensão. Na manhã seguinte, acordei com o som de uma mensagem. Era Winslow de novo, embora ela estivesse dormindo no quarto ao lado. Vovó, me desculpe, mas o papai acabou de ligar. Ele descobriu que você está comigo e está vindo para cá agora. Disse que encontrou algo importante e quer falar com você. Eu disse a ele que era uma má ideia, mas ele não quis me ouvir. Mal tive tempo de me vestir quando ouvi o barulho de um carro parando.
Olhei pela janela e vi a Mercedes preta do Noel parando em frente à minha casa. Meu filho pulou do carro, batendo a porta com tanta força que parecia que as janelas estavam prestes a se estilhaçar. Ele segurava algo na mão, e fiquei surpreso ao reconhecê-lo como um livro antigo com capa de couro, Thomas, o Bravo Cavaleiro. Noel literalmente subiu os degraus correndo e começou a bater na porta, sem se dar ao trabalho de tocar a campainha. Aproximei-me lentamente, me preparando para o confronto inevitável. Mãe, exclamou ele assim que abri a porta. Precisamos conversar. Ele parecia horrível e enrugado, com a barba por fazer, com um brilho febril nos olhos. Não havia nenhum vestígio de sua aparência e autoconfiança habituais. Entre, eu disse calmamente, dando um passo para o lado. Noel irrompeu no corredor, agitando o livro. Você sabe o que tinha dentro? Exclamou ele, sem perder tempo em me cumprimentar. Você sabe o que colocou naquele maldito livro? Claro que sim, respondi, mantendo uma calma glacial. Coloquei um cheque de 13 milhões de dólares aí. Meu presente de aniversário para você. O rosto de Noel se contorceu com uma mistura de choque, raiva e desespero. Por que você não me contou? Por que não me contou logo o que tinha dentro? E você me deu a oportunidade, respondi. Você nem se deu ao trabalho de abrir o livro. Em vez disso, jogou-o no chão e me chamou de vergonha para a família na frente de todos os convidados. Noel passou a mão pelo rosto, como se tentasse apagar as lembranças daquela noite. Eu não queria, gaguejou, claramente incapaz de encontrar as palavras para justificar. Não importa. O que importa agora é este cheque. Encontrei-o ontem à noite, quando estava a revirar umas coisas na garagem. Pensei em vender os presentes para, sei lá o quê. Vi o livro, por isso pensei em ver o que me deste de tão especial. E encontrei um cheque. Sim, concordei. Encontrou-o 3 semanas depois do seu aniversário, quando decidiu vender os presentes para resolver os seus problemas financeiros. Noel pareceu não ouvir meu sarcasmo. Liguei para o banco imediatamente, mas disseram que o cheque foi devolvido, ele quase gritava. O que isso significa? Por que você cancelou? Naquele momento, Winslow apareceu na escada, atraída pelas vozes altas. Ela parecia assustada, desviando o olhar do pai para mim e vice-versa. Cancelei porque você demonstrou que não me dava valor nem aos meus presentes, respondi, tentando manter a voz calma. 13 milhões de dólares é tudo que acumulei na vida. Queria te dar porque você era meu filho e achei que merecia essa herança. Mas seu comportamento provou o contrário. Mãe, por favor, Noel mudou de tática de repente, sua voz se tornando suplicante. Você não entende. Estou em uma situação desesperadora. Os credores estão no meu encalço. O banco está ameaçando tomar a casa. Este dinheiro teria nos salvado. Eu entendo perfeitamente, respondi. Mas a decisão já foi tomada. O dinheiro foi transferido para uma fundação de caridade que leva o nome do seu pai. Ajudará pais solteiros e seus filhos, como você e eu fizemos depois da morte de Alan. Noel empalideceu, como se eu o tivesse esbofeteado. Você doou 13 milhões para a caridade? Perguntou ele, incrédulo. Meu dinheiro, não seu, corrigi. Era meu. Eu o ganhei. Eu o investi. Eu o multipliquei. E já decidi o que fazer com ele. Noel afundou na cadeira no corredor, ainda segurando o livro nas mãos. Parecia completamente arrasado. Você não pode fazer isso, murmurou. Não é justo. Injusto? Senti a raiva que vinha guardando todos esses anos crescendo em mim. Não foi justo criar você sozinha, trabalhando em 2 empregos para que você pudesse estudar em uma escola particular. Não foi justo me negar tudo para que você pudesse ter os melhores brinquedos, as melhores roupas, as melhores oportunidades. Não foi justo me entregar de corpo e alma a você e receber apenas arrogância e negligência em troca. Parei, percebendo que estava quase gritando. Respirei fundo e continuei com a voz mais calma. Mas sabe o que é realmente injusto? Você ter crescido pensando que o mundo lhe devia tudo sem dar nada em troca, que você pode humilhar sua própria mãe e esperar que ela apenas sorria e lhe dê tudo o que tem. Isso é o que é realmente injusto, Noel. Meu filho permaneceu em silêncio, com a cabeça baixa.
Winslow caminhou silenciosamente até mim e ficou ao meu lado, colocando a mão no meu ombro em apoio silencioso. O que eu devo fazer agora? Noel finalmente perguntou, e havia desespero genuíno em sua voz. Vou perder tudo: o negócio, a casa, os carros. Você vai ter que lidar com isso sozinha, eu disse com firmeza. Como eu fiz depois que seu pai morreu. Sem 13 milhões, sem apoio, sem esperança de salvação milagrosa. Apenas minha própria força e minha própria mente. Noel olhou para mim, seus olhos uma mistura de mágoa e raiva. A vaidade estava certa, disse-lhe com amargura. Você sempre foi uma velha vingativa. Está me punindo por um erro, um dia ruim. Não, Noel, balancei a cabeça. Não estou te punindo. Só parei de te proteger das consequências dos seus próprios atos. Isso se chama crescer, e parece que é 30 anos tarde demais para você. Noel se levantou, cerrando os punhos. Você vai se arrepender disso, ele rangeu os dentes. Quando Vanity, Winslow e eu estivermos na rua, quando não tivermos nada para comer, você vai se arrepender. Papai, exclamou Winslow, indignado. Como pode dizer isso? Mas Noel não estava mais ouvindo. Jogou o livro no chão, como fizera no aniversário, e saiu furioso de casa, batendo a porta com força. Winslow e eu ficamos em silêncio, quebrado apenas pelo tic-tac do velho relógio de parede. Por fim, minha neta se abaixou e pegou o livro. Você realmente colocou um cheque de 13 milhões aí? Perguntou ela baixinho, alisando delicadamente as páginas amassadas. Sim, assenti. Tudo o que eu tinha. Eu queria garantir o futuro da sua família. Winslow balançou a cabeça, claramente tentando entender o que ouvia. E o papai nem abriu. Ele não fez isso, confirmei. Ele não estava interessado. Era só um livro. Fomos para a cozinha, onde comecei a preparar o café da manhã, e Winslow sentou-se à mesa, ainda segurando o livro. O que vai acontecer agora? Perguntou ela. Com o papai, com a casa deles, com o negócio? Suspirei, tirando ovos e leite da geladeira. Não sei, querida. Seu pai é um homem adulto. Ele vai ter que lidar com os próprios problemas. E a mamãe certamente não vai ajudar, Winslow sorriu amargamente. Ontem, ela estava gritando que pediria o divórcio se ele não encontrasse o dinheiro até o final do mês, que ela não se inscreveu para a vida de uma falida. Balancei a cabeça. Típica da vaidade. Quando as coisas vão bem, ela está lá para ele. Mas quando surgem problemas, ela é a primeira a pular fora. Sabe o que é irônico? Continuou Winslow, folheando o livro. Papai teve problemas financeiros porque pegou um empréstimo enorme para expandir o negócio. Ele queria abrir mais 5 lava-rápidos em cidades vizinhas. Mas calculou mal os custos e agora não conseguia pagar os juros. Ela parou em uma página com uma ilustração do bravo cavaleiro Thomas lutando contra um dragão. Este livro, será que... Noel empalideceu, como se eu o tivesse esbofeteado. Você doou 13 milhões para a caridade? Perguntou ele, incrédulo. Meu dinheiro, não seu, corrigi. Era meu. Eu o ganhei. Eu o investi. Eu o multipliquei. E já decidi o que fazer com ele. Noel afundou na cadeira no corredor, ainda segurando o livro nas mãos. Parecia completamente arrasado. Você não pode fazer isso, murmurou. Não é justo. Injusto? Senti a raiva que vinha guardando todos esses anos crescendo em mim. Não foi justo criar você sozinha, trabalhando em 2 empregos para que você pudesse estudar em uma escola particular. Não foi justo me negar tudo para que você pudesse ter os melhores brinquedos, as melhores roupas, as melhores oportunidades. Não foi justo me entregar de corpo e alma a você e receber apenas arrogância e negligência em troca. Parei, percebendo que estava quase gritando. Respirei fundo e continuei com a voz mais calma. Mas sabe o que é realmente injusto? Você ter crescido pensando que o mundo lhe devia tudo sem dar nada em troca, que você pode humilhar sua própria mãe e esperar que ela apenas sorria e lhe dê tudo o que tem. Isso é o que é realmente injusto, Noel. Meu filho permaneceu em silêncio, com a cabeça baixa. Winslow caminhou silenciosamente até mim e ficou ao meu lado, colocando a mão no meu ombro em apoio silencioso.
O que eu devo fazer agora? Noel finalmente perguntou, e havia desespero genuíno em sua voz. Vou perder tudo: o negócio, a casa, os carros. Você vai ter que lidar com isso sozinha, eu disse com firmeza. Como eu fiz depois que seu pai morreu. Sem 13 milhões, sem apoio, sem esperança de salvação milagrosa. Apenas minha própria força e minha própria mente. Noel olhou para mim, seus olhos uma mistura de mágoa e raiva. A vaidade estava certa, disse-ele com amargura. Você sempre foi uma velha vingativa. Está me punindo por um erro, um dia ruim. Não, Noel, balancei a cabeça. Não estou te punindo. Só parei de te proteger das consequências dos seus próprios atos. Isso se chama crescer, e parece que é 30 anos tarde demais para você. Noel se levantou, cerrando os punhos. Você vai se arrepender disso, ele rangeu os dentes. Quando Vanity, Winslow e eu estivermos na rua, quando não tivermos nada para comer, você vai se arrepender. Papai, exclamou Winslow, indignado. Como pode dizer isso? Mas Noel não estava mais ouvindo. Jogou o livro no chão, como fizera no aniversário, e saiu furioso de casa, batendo a porta com força. Winslow e eu ficamos em silêncio, quebrado apenas pelo tic-tac do velho relógio de parede. Por fim, minha neta se abaixou e pegou o livro. Você realmente colocou um cheque de 13 milhões aí? Perguntou ela baixinho, alisando delicadamente as páginas amassadas. O fundo de caridade Alan Abbott foi oficialmente registrado no final do mês. Simon e eu contratamos uma diretora executiva, uma mulher de meia-idade cheia de energia chamada Abigail Thompson, que já havia sido mãe solteira e conhecia em primeira mão as dificuldades enfrentadas por famílias monoparentais. Ela se dedicou com entusiasmo ao desenvolvimento de programas de auxílio e, em poucas semanas, o fundo estava funcionando. Guardei 2 milhões de dólares, mais do que suficiente para a vida confortável e as viagens com as quais sempre sonhei. O restante, menos o valor reservado para Winslow, foi para as contas da fundação. A decisão me trouxe um alívio estranho, como se eu tivesse tirado dos meus ombros um fardo pesado que eu carregava há muito tempo. No dia da minha partida de Burhana, apenas Rose me acompanhou até a estação de trem. Nos abraçamos tão forte quanto só amigos de verdade, que passaram décadas juntos, conseguem. Prometa escrever, disse ela, enxugando as lágrimas. E ligar e enviar cartões postais de todas as cidades. Eu prometo, sorri. E você promete me visitar quando eu voltar da Europa e me estabelecer no litoral. Rose assentiu, sem confiar na própria voz. Nós duas sabíamos que essa despedida não seria para sempre, mas ainda assim o fim de uma certa fase de nossas vidas. Eu não tinha notícias de Noel desde o dia em que ele invadiu minha casa, exigindo dinheiro. Winslow me contou que havia vendido seu negócio para um concorrente por um preço suficiente para pagar a maior parte de suas dívidas, mas não o suficiente para manter o mesmo padrão de vida. Vanity, como minha neta previu, pediu o divórcio, levando tudo o que podia consigo. Ela e Noel venderam a casa em North Hills e dividiram o dinheiro. Meu filho se mudou para um pequeno apartamento nos arredores de Burhana e conseguiu um emprego como gerente de uma concessionária de carros, um rebaixamento humilhante para um homem que já teve sua própria rede de lava-rápidos. Winslow era o único elo que eu tinha com o passado. Conversávamos por videoconferência quase todos os dias. Ela falava sobre os estudos, os novos amigos da faculdade, os livros que tinha lido. Eu a ajudava com as mensalidades diretamente pela administração da faculdade, sem precisar da Noel. Após o divórcio dos pais, Winslow decidiu ficar no campus até nos fins de semana, voltando para casa apenas nos feriados. Eu não podia culpá-la, o clima familiar era tóxico. E agora, eu estava na janela de um hotel em Paris, observando os transeuntes sob guarda-chuvas, apressados em seus afazeres, e me sentia mais livre do que nunca. Os próximos 3 meses estavam programados a cada dia. Depois de Paris, Roma me esperava. Depois, Barcelona, Viena, Praga, cidades sobre as quais eu já tinha lido em livros, visto em filmes, mas nunca tinha a esperança de visitar pessoalmente. Saí do hotel e abri meu guarda-chuva, um pequeno dobrável, comprado especialmente para esta viagem. A chuva estava ficando mais forte, mas isso não me incomodava. Caminhei lentamente pelas ruas estreitas do Marais, observando as vitrines, a arquitetura dos prédios, os rostos dos transeuntes. Cada passo, cada respiração,
cada olhar me enchia de novas impressões, novas emoções. Eu não me sentia uma viúva de 68 anos de uma cidade provinciana americana, mas apenas um ser humano vivo, curioso, aberto ao mundo. Em um pequeno café na esquina, pedi um café e um croissant, o café da manhã mais comum para um parisiense, mas para mim, foi uma pequena aventura. Um garçom idoso com um espesso bigode grisalho sorriu para mim e disse algo em francês. Não entendi uma palavra, mas sorri de volta. Havia uma espécie de liberdade nisso também, não entender e não ser compreendido, apenas existir no momento sem o peso do passado e as expectativas do futuro. As semanas seguintes voaram como um dia. Passeei pelos museus do Louvre, subi na Torre Eiffel, sentei-me em cafés na Champs-Élysées, observando a vida de uma grande cidade europeia. Todas as noites, enviava longas mensagens para Winslow com fotos e impressões, e para Rose, enviava os tradicionais cartões postais de papel com vistas dos locais. De Paris, viajei para Roma, uma cidade eterna onde cada pedra respirava história. Depois, havia Barcelona, com sua arquitetura peculiar de Gaudí, Viena, com sua grandiosidade imperial, Praga, com suas torres góticas. Em cada cidade, deixei um pedaço do meu coração e levei comigo novas memórias, novas sensações, uma nova compreensão do mundo. Ao final do terceiro mês de viagem, senti um leve cansaço. Afinal, minha idade estava se fazendo sentir. Decidi fazer uma pausa e passar uma semana em uma pequena cidade litorânea no sul da França, apenas relaxando na praia e colocando meus pensamentos em ordem. Foi lá, em um pequeno hotel com vista para o mar Mediterrâneo, que o passado me alcançou na forma de uma mensagem de Winslow: Vovó, o papai descobriu onde você está. Não sei como, mas ele disse que está vindo te ver. Tentei convencê-lo a não fazer isso, mas ele não me escuta. Me desculpe. Reli a mensagem várias vezes, sem acreditar no que via. Noel estava vindo me ver do outro lado do oceano, para outro país. Por quê? E, mais importante, como ele sabia onde eu estava? A resposta veio no dia seguinte, quando voltei da praia e encontrei uma figura familiar na recepção do hotel. Noel, de terno amarrotado e com uma mala de viagem aos pés, discutia com a recepcionista, claramente tentando obter o número do meu quarto. Eu poderia ter saído furtivamente e evitado o encontro. Poderia ter subido para o quarto por outro caminho, mas, em vez disso, me aproximei dele. Noel, minha voz estava calma, embora meu coração estivesse batendo mais rápido do que o normal. O que você está fazendo aqui? Ele se virou tão abruptamente que quase derrubou um vaso de flores na recepção. Mãe, finalmente! Dirigi para 3 hotéis antes de encontrar você. Ele parecia pior do que da última vez que o vi, magro, com rugas profundas ao redor dos olhos e um fio grisalho no cabelo que não existia antes. O divórcio e a ruína financeira não tinham sido bons para ele. Você não respondeu à minha pergunta, eu disse. O que está fazendo aqui? Noel olhou para a recepcionista, que observava a nossa reunião com curiosidade. Podemos conversar em algum lugar privado? Suspirei e acenei com a cabeça em direção ao pequeno bar do saguão. 10 minutos, não mais que isso. Sentamos a uma mesa no canto do bar. Noel pediu um uísque, uma dose dupla, apesar da hora tão cedo. Limitei-me à água mineral. E daí? Perguntei quando as bebidas chegaram. Noel tomou um grande gole de uísque, como se estivesse reunindo coragem. Vim me desculpar, disse-lhe finalmente. Por tudo, pela forma como me comportei na festa de aniversário, por ter sido ingrato. Fiquei em silêncio, esperando que ele continuasse. Noel estava visivelmente nervoso, girando o copo. Os últimos meses foram um inferno para mim, continuou. A vaidade foi embora, levando quase tudo que me restava. A casa teve que ser vendida. O negócio também. Sou gerente da concessionária de carros do Peterson, o mesmo Peterson que eu já chamei de perdedor. Ele deu um sorriso amargo. Irônico, não é? Agora eu trabalho para ele, e ele aproveita cada segundo da minha humilhação. Sinto muito que esteja com dificuldades, eu disse em tom neutro. Mas ainda não entendo por que você atravessou o oceano para me contar isso. Noel tomou outro gole de uísque. Vim aqui pedir sua ajuda, ele finalmente admitiu. Preciso de dinheiro, mãe. Não todos os 13 milhões, claro, mas pelo menos parte.
O suficiente para recomeçar, abrir um novo negócio, talvez em outra cidade onde não me conheçam. Olhei para o meu filho, um homem adulto, pai de uma filha adulta, e vi um garotinho pedindo um brinquedo novo. O mesmo egoísmo. A mesma expectativa de que a mãe resolvesse todos os seus problemas. O dinheiro não é mais meu, não, eu disse calmamente. Pertence à instituição de caridade. Legalmente, não posso pegá-lo, mesmo se quisesse. Mas você guardou algo para si, não é? Havia um tom suplicante em sua voz. Você viaja pela Europa. Fica em bons hotéis, então tem dinheiro. Não estou pedindo tanto assim, só algumas centenas de milhares. Balancei a cabeça. Mesmo que eu tivesse dinheiro sobrando, não te daria, não. Não porque eu não te ame, é porque não ajudaria. Você vai gastá-lo de novo tentando impressionar as pessoas, tentando recuperar o status que acha que tem direito, e vai se ver na mesma situação de novo. O rosto de Noel se contorceu de raiva. Você só está se vingando de um erro, de um dia ruim. Não, eu disse com firmeza. Não estou me vingando. Estou tentando finalmente ser uma mãe de verdade, o tipo que não cede aos caprichos do filho, mas o ensina a se virar sozinho, aquela que o ama o suficiente para deixá-lo enfrentar as consequências de seus atos. Noel se levantou abruptamente, derrubando a cadeira. Chega dessa moralização, exclamou, chamando a atenção dos outros clientes do bar. Você nunca foi uma mãe de verdade. Uma mãe de verdade não deixaria o filho perder tudo. Eu também me levantei, mantendo a compostura. Uma mãe de verdade não deixa o filho crescer e se tornar um egoísta mimado que acha que o mundo lhe deve alguma coisa. Eu cometi esse erro uma vez, Noel. Não vou cometê-lo de novo. Peguei minha bolsa, tirei dinheiro para as bebidas e coloquei na mesa. Sabe, eu disse, olhando nos olhos, a verdadeira herança que eu queria te deixar estava naquele livro, não no cheque, mas na própria história. Os valores que tentei incutir em você: gentileza, respeito, gratidão, mas você nem se deu ao trabalho de abri-lo. Com essas palavras, dirigi-me à saída do bar. Noel seguiu-me, ignorando os olhares indignados dos outros clientes. Não podes ir embora, gritou às minhas costas. Sou teu filho, teu sangue, virei-me à porta. Sim, és meu filho, e eu sempre te amarei porque és meu sangue. Mas isso não significa que eu tenha de apoiar o teu estilo de vida ou te salvar das consequências das tuas decisões. Um homem adulto, Noel, deve ser o responsável pela própria vida. Você simplesmente não se importa comigo. Sua voz era uma mistura de raiva e desespero. Você voa pelo mundo, gasta dinheiro consigo mesmo e não consegue ajudar o próprio filho. Eu te ajudei a vida toda, eu disse baixinho. Era a hora de eu me ajudar. Saí do bar e fui em direção aos elevadores. Noel não me seguiu. Talvez tenha sido parado pelos funcionários do hotel. Talvez finalmente tenha percebido a futilidade de suas tentativas. De qualquer forma, quando as portas do elevador se fecharam atrás de mim, senti um alívio estranho, como se o último fio que me prendia ao passado tivesse sido cortado. De volta ao quarto, liguei imediatamente para Winslow pelo link de vídeo. Ela atendeu na hora, com uma expressão preocupada. Vovó, o papai te encontrou? Ele estava em um estado terrível quando saiu. Sim, ele está aqui, confirmei. Conversamos. Está tudo bem. Contei-lhe brevemente sobre o nosso encontro, omitindo os detalhes mais desagradáveis. Winslow ouviu atentamente, concordando ocasionalmente. Achei que ele fosse pedir dinheiro, suspirou ela quando terminei. Ele me ligou várias vezes, perguntando se eu poderia lhe emprestar algo do fundo que você criou para mim. Eu disse a ele que só tive acesso a esse dinheiro aos 25 anos, mas ele não acreditou. Achou que você estava apenas me virando contra ele. Balancei a cabeça. Mesmo agora, depois de perder tudo, não consegui assumir a responsabilidade pelo que acontecerá. É sempre mais fácil culpar os outros, a vaidade, a crise econômica, o azar. O que você vai fazer agora? Perguntou Winslow. Você vai ficar na França? Não, sorri. Pretendo voltar para os Estados Unidos em algumas semanas, mas não para Burhanã. Estou de olho em uma casinha na costa do Oregon, um lugar tranquilo com vista para o oceano. Acho que é o lugar perfeito para começar um novo capítulo da minha vida.
Parece maravilhoso, Winslow sorriu de volta. Com certeza irei te visitar nas férias. Estarei esperando, concordei. Seu quarto estará pronto. Depois de conversar com minha neta, fui até a sacada do quarto. O sol se punha no horizonte, colorindo o mar em tons de rosa e dourado. Uma brisa leve trazia o aroma de sal e lavanda. Inspirei fundo, enchendo meus pulmões com aquele ar puro e fresco. Naquele momento, percebi que não sentia arrependimento, nem amargura, nem mesmo raiva, apenas a certeza silenciosa de que tinha feito a coisa certa. Não era um homem adulto e estava na hora de aprender a viver sem o meu apoio constante. Talvez, depois de perder tudo, ele finalmente encontrasse o que realmente importava, não dinheiro, nem status, nem ostentação, mas os verdadeiros valores que eu tentava incutir nele. E eu? Eu estava finalmente livre, livre da culpa, livre da responsabilidade pelos erros dos outros, livre dos relacionamentos tóxicos que envenenaram minha vida por anos. Havia uma nova casa à beira-mar, novas viagens, novos livros, novas experiências pela frente e uma neta que herdara não apenas meus olhos, mas minha alma. Naquela noite, dormi profundamente, como não dormia há anos. E pela manhã, ao sair para o saguão do hotel, soube pela recepcionista que o Sr. Abbott havia feito o check-out ao amanhecer e partido para o aeroporto. Ele não havia deixado nenhum recado para mim. Assenti e saí, onde o sol brilhante do Mediterrâneo inundava as ruas estreitas da cidade litorânea. Um novo dia, novas possibilidades, uma nova vida, sem o peso do passado, sem a sombra de um filho ingrato, sem os arrependimentos do que poderia ter sido. Fechei a porta do hotel atrás de mim e segui em direção à orla, sentindo leveza a cada passo. O livro da minha vida havia virado a página, e eu estava pronto para escrever um novo capítulo, um capítulo que eu queria escrever,